Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sudi e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Neri Tacógrafos. Gordinho Borrachas. Olá, estamos iniciando mais um Debate Bola pela TV Santa Maria, hoje com um cenário aqui diferente, estamos bem acomodados aqui, a TV Santa Maria sempre proporciona essas condições favoráveis, tivemos um problema no outro estúdio, consequentemente estamos aqui no estúdio do programa costumeiro na cidade de Santa Maria, transmitido sempre pela TV também Santa Maria, a Zona Esportiva. Eles já estão me olhando aqui, os convidados, que a Zona Esportiva hoje é o Internacional, né? O Internacional realmente está na zona, mas é a zona lá do Campeonato Brasileiro de 2025. O senhor Venê me olha com o rosto já, com um sorriso já bem debochado já para mim aqui, que também faz parte. Sabia nem se fala. Vamos primeiro aos nossos apoiadores culturais, que é Biomédica, produtos para a saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sudi Contas, escritório contábil, prestando serviço de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral, injeção eletrônica. Repasse Veículos, localizada na rua Ádiles Monteiro de Almeida, número 170, e o contato é 55997 233-568. Cefas, fábrica de portas. A primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, tanto comercial quanto residencial. É só entrar em contato com a Cefas pelo telefone 55991 170 0170. E também já está localizado lá no estado do Paraná, na cidade de Araucária, que é ali na chegada de Curitiba, no endereço Pedro Brusques, número 208, e o telefone é 041 999 70 8498. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Fica ali na rua Astrogildo de Azevedo, 31. Grande abraço lá para o nosso amigo Gilmar Santos. Neri Tacógrafos, atualização e consertos de painéis e tacógrafos. E o telefone da Neri Tacógrafos é 3211 1190. Gordinho Borracha, se quiser atualizar seu veículo com acessórios, é só ir na Gordinho Borrachas. E o telefone é 999-724882. É uma lista de apoiadores culturais que tem o programa do Debate Bola aqui na TV Santa Maria. Sérgio Xavier, Souvenir, obrigado pela presença de vocês. Hoje estamos desfalcados no nosso estúdio, consequentemente estamos desfalcados dos nossos times aí, dos nossos comunicadores que fazem parte do nosso Debate Bola. Mas tudo em questão da chuva, que realmente castigou muito nossa cidade aí, né? Então temos vários problemas aí, inclusive até com infiltração, alguma coisa de água, enfim. Estamos enfrentando mais uma dificuldade, sendo que isso aí poderia ser evitado. As nossas autoridades realmente não tiveram, acho que, condições de preparar a nossa cidade para enfrentar esse tipo de situação. Mas esse é um caso à parte e nós vamos direto falar do nosso Inter SM, Sérgio Xavier. Essa rodada de folga aí causou, para mim, uma certa preocupação,
porque teve alguns integrantes da competição que se aproximaram do Inter aí. O Inter tem um jogo de suma importância agora nessa próxima 8ª rodada da nossa divisão de acesso, que é contra o Bagé, lá na cidade de Bagé. O Bagé que conseguiu um empate frente à equipe do Gaúcho, 0-0, e lá na Pedra Moura, lá o negócio lá é difícil, sabe? E tu tá fardado de Grêmio Bagé ainda, mas aí... Isso aqui não, tu tá enganado. Ah, mas as cores é do Grêmio Bagé. TAC é diferente. Tem vários times que são dessas cores. É Peron, né? E tem um monte de Peron. É uma que sinal as cores bonitas, né? Até eu me lembrei de uma coisa que vocês vão se recordar, do Uruguaianense. Também a camisa era assim. Amarelo e preto, né? Vários times são com essas cores. As cores bonitas, o preto com o amarelo, ele combina muito, Combina. Inclusive para parte social, assim, o cara, né? Sair aí e tal. Tá dando dicas. Mas eu fiquei estilista agora. Tu vê como as coisas as coisas não acontecem por acaso. Já. Hoje estamos na zona internacional, né? Coisa bonita de ver, gostei de ver aqui. Então o ambiente não o ambiente é todo verde. O ambiente não é tão ruim para o internacional como vocês imaginam ou como os gremistas imaginam. Olha, mas tu conhece bem, né? Isso tu sabe como é que é, né? Só olha que ambiente bom aqui. Tu é nosso professor nesse sentido. É verdade. Nós somos alunos, né? Sim, são alunos. Estamos experimentando pela primeira vez. Acho que não vamos gostar. Mas não, o Internacional não cai. Tá. Não cai. Que projeção. Tá, e o Grêmio Bagé ainda. Não cai, porque tu vê, já vai pegar o Vitória, que é um que está logo acima ali, já vai vizinho, matar. É vizinho? É vizinho de porta. Mas sobre nossa divisão de acesso, que está muito boa, né? Eu tenho assistido praticamente todos os jogos. Só aqui de Santa Maria eles não liberam, né, ainda, né? Mas agora eu descobri como é que libera e vou pagar, parece que é R$12 que paga, né? E assiste o jogo, né? Próximo jogo do Internacional em casa é contra o Gaúcho de Passo Fundo, que é jogo para matar, que tu falaste Gaúcho e Bagé. Eu assisti esse jogo. 11 horas da manhã no domingo, 0-0. Né? O Bagé é muito consistente defensivamente, sabe? Mas 11 horas da manhã é difícil, não se sabe como é que o Bagé fica. Que distância dá essa de Bagé a Passo Fundo? É longe, cara. Longe. 300, 400, quase 500 quilômetros. Dá aproximadamente quase 600. Quase 500 quilômetros. Não, dá mais, dá uns 600, quase 600 quilômetros. De Bagé tem vindo no centro, Daqui a Bagé dá 180? Não, dá mais de 200 daqui a 200 quilômetros? E daqui a 300 e... 500 e poucos quilômetros. 40? 500 e pouco. Normalmente, porque o Bagé também não tem todo esse dinheiro, eles devem ter saído sábado de manhã, né? Eles tomaram o café e saíram, almoçaram na estrada, para chegar à tardinha. Não é fácil. Não é fácil, porque eles vieram de um jogo difícil para construir o que construíram os 3-0 contra o Esportivo em casa, né? Então a gente sentiu assim um impacto de jogar domingo e quarta, a gente já sentiu em algumas equipes, né, que eu vi 2 vezes seguido, a parte física, né? É um início ainda de competição e eles começam agora a desenvolver, tanto é que complicou tudo. Tá tudo embolado ali, sabe? A diferença hoje, o Novo Hamburgo ganhou ontem 2-0. O Novo Hamburgo foi a 9 pontos. Foi para 9, o Passo Fundo já tem 9. O Inter daqui tem 12, mas com 12 tem 2-3, entendeu? Tem o Veranópolis, o Inter SM e o Gramadense e o Lajadense com 11. O Veranópolis meteu 3 no Lajadense. 4? 4-0. 4-0. O Brasil de Farroupilha perdeu para o São José em casa, para o São José Poimoré em casa. 1-0. Viu o jogo? Jogo bom também. Eu assisti ontem o Novo Hamburgo e o Passo Fundo. Assisti ontem. Como é que tu sentiu assim? Olha, agora a gente vai vendo os jogos acontecer e a gente vai começando a observar melhor as equipes. Elas se equivalem muito. Que vale, né? Eu acho que o destaque hoje que nós podemos dar
pela tabela que apresenta, é para o Aimoré. Mas o Aimoré já jogou as 7 partidas. Entendeu? Sim. E tem times que não jogaram as 7 partidas ali, que estão perto, né? O Inter SM que folgou nessa rodada, tem 6 jogos, tem né? 6, né? É. Então falta um jogo, aí ele pode de 12, ele vai para 15. O Inter tem 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. 3 empates. É o único time que não perdeu na competição. Ontem o Passo Fundo caiu. Era o Passo Fundo. Perdeu o Passo Fundo ontem, já não tem mais. Exatamente. Não tem essa característica. O então único é o está Inter. voltado para o Inter SM, o único time que não perdeu ainda na competição. Mas eu acho que o resultado fora da curva para o Inter de Santa Maria foi esse empate com o Glória, porque empatou em casa e o Glória não vem de uma boa campanha, né? Então se considerava assim como 3 pontos, né? Quase que certos. E esse empate surpreendeu bastante e fez o Inter marcar passo. Embora esteja na ponta. São 2 rodadas, 1 ponto, porque ele empata e folga. Mas um empate, esses empates fora... dificílimo, né, contra o Bagé. E um jogo dificílimo, né, em Bagé. Sim. Ele tem uma sequência agora que ele vai ter uma draga no meio, né, que é o Gaúcho. Né, que tem uma boa zaga. Tem 2 zagueiros muito bons. Eu não Gaúcho em coloco casa, essa situação tão fácil para o Inter quanto o Gaúcho. Não, é assim. Eles contrataram um goleiro novo, o Gaúcho. É que, Xavier, tu é muito otimista para as coisas, e as coisas hoje dentro da competição não tão fáceis, cara. Se a gente atribuir esses resultados que a gente caracteriza como um jogo que o Inter pode ganhar, o Inter SM, ele pode ganhar, e às vezes vai lá como um jogo contra o Esportivo. Quanto o Glória chegou ali e tropeçou, porque o Glória era o penúltimo colocado. Eu concordo com as tuas palavras, concordo. Lembra que eu fiz uma retrospectiva, eu trouxe para vocês aí que o Inter tinha jogado com os times praticamente que não estão vencendo. Mas eu concordo com as tuas palavras, mas pela sequência, né, pela sequência de jogos que vai ter o Internacional, que é o jogo que é difícil em Bagé, o jogo com o Gaúcho tem que ser fácil. Tem que ganhar de qualquer forma. Porque depois ele sai fora e pega o Aimoré, que é o líder da competição. Então tá na hora do Inter mostrar então que ele é forte. Exatamente. Exatamente. E ganhar um jogo de fora que há muito tempo atrás aqui eu coloquei para vocês. Direto, né? Eu coloquei para vocês aqui, ó. O Internacional não se caracteriza por campanhas fora de casa. E muitas vezes em casa empata, porque o Internacional ganhou de quem fora? De alguém que vai ganhar de todo mundo, que vai perder para todo mundo, que é o Real. Então ele precisa fazer uma vitória contra o Bagé, porque daí ele enche a casa aqui contra o Gaúcho, ganha o jogo, e aí ele vai lá contra São Leopoldo. Então, isso é o que eu quero ver do Internacional. Essas vitórias fora de casa, porque esses empates, como tu bem colocou, eles acontecem em casa, mas agora também tem que acontecer resultados grandiosos fora de casa. E isso o Internacional faz muito tempo que não faz. Vocês querem ver, o Souvenir? Uma coisa que está me preocupando é a tabela, certo? Tu começa do primeiro até o 9º colocado, que é o Passo Fundo, que tem 9 pontos, a diferença hoje é 7 pontos. O Novo Hamburgo também encostou, o Novo Hamburgo encostou para 9. E o Novo Hamburgo tem um jogo a menos também. O Passo Fundo, esse aí também tem um jogo a menos, o Passo Fundo. Entendeu? O que me preocupa é deixar esses times, o Internacional não fazendo esses resultados aí, principalmente lá em Bagé agora, trazer ponto de lá, esses times vão dar mais um up na tabela. E aí acontece que já começa a gente pensar numa certa preocupação. Preocupação no tocante à parte do time e da tabela, que é 8, sobra 7 aqui, amigo. Não sobra 2, 3, sobra 7 times, são 15. Entendeu? Isso não, são coisas que preocupam. Principalmente pela tabela que o Inter SM tem daqui para frente, como o Sérgio já mencionou. Ele tem o Bagé, tem o Gaúcho em casa, que para mim não é jogo fácil, e depois eu é São Leopoldo jogar com o Aimoré. Então, o que a gente está atribuindo a isso? Os jogos que ele tinha a oportunidade de fazer os 3 pontos fora, e o empate que ele teve aqui com o Glória, isso aí preocupa.
Porque agora sim ele vai ter o confronto direto com o primeiro e segundo colocado na tabela, que o primeiro é o Aimoré e depois veio o Bagé. Então essas são coisas que a gente tem que ficar bem atrás para ver esses resultados aí, o que o Inter pode trazer de produtivo e não trazer alguma coisa negativa desses jogos aí, que aí vai preocupar. Exatamente isso, e ele vai pegar daqui para frente um único time que não tem força na camisa, que é o Gaúcho. Esse não tem força. Dyson Pontes, Bibiano Pontes. Mas já teve. Vamos relembrar. Hoje não. Mas eu te falo assim, do Aimoré, eu te falo do Novo Hamburgo, te falo do Brasil de Farroupilha, né? E quem mais que ele não pega? O Santa Cruz. É tudo time com peso, né? Com peso na camisa. Então, né, que vem aqui, vai jogar lá, entendeu? E então eu vejo agora no caminho dele o único jogo fácil de ganhar o Gaúcho. E mesmo assim tu coloca uma certa dificuldade. Para mim acho não é questão, eu acho que é um adversário que ele não tá tão ruim em termos de tabela, o Gaúcho. E o Gaúcho, o Bagé foi lá, buscou um empatezinho só lá em Passo Fundo. Mas eu acho que o Inter vem fazendo uma campanha sólida. Claro, a gente se preocupa pela vontade que tem de ver o Inter se classificando, né? E voltando para a primeira divisão. Mas essa campanha que coloca ele não na liderança, mas na ponta, né? E essa estratégia de fazer ponto fora e ganhar em casa, claro que foi interrompido em função do Glória, né? Mas vinha fazendo o dever de casa, né? Eu acho que isso, num campeonato muito equilibrado, isso dá vantagem para o Inter. Por isso que eu não vejo assim com tanta preocupação. Não, mas tu tem que ver, sabe por quê? Os adversários tu tem que olhar próximos. O tamanho da folha do Inter. Tu tem que olhar o tamanho da folha do Inter e olhar o tamanho da folha dos outros. Mas esse tamanho da folha do Inter também nos dá uma condição de enxergar qualidade na equipe. Né? E aí, quanto mais afunilar, quanto mais exigir, aí que cresce Eu não achei qualidade, que tem mais qualidade no meio campo. Do Inter daqui? Eu não achei. Mas eu acho o Santana que ele voltar agora no jogo lá contra o Bagé, ele e o Vitor Júnior aí, e mais o Mossoró, o meio de campo é bem sólido. Eu também. Mas a única coisa que eu faço um reparo, e já falei várias vezes sobre o Inter SM, é no tocante com os dois zagueiros, tanto o Rodrigo como o Tairone. Tairone não joga. Não joga por causa do cartão. Eu não sei quem é que ele vai botar ali na zaga. Mas esses dois zagueiros aí me preocupam, cara. Eu não vejo uma certa segurança. Pelos nomes e o goleiro? Pelos nomes que tu falou, são ótimos jogadores, mas não jogaram ainda. Não, mas o Vitor Júnior tá jogando. Mas eu não vi uma consistência. Eu, pelo menos, o jogo que eu vi do Internacional, né, lá contra o Gramadense, ele perdeu o meio campo sempre. Pois é, tu tá falando do Gramadense, mas o Gramadense é um time que a gente deixava ele isento da classificação. Tá na ponta. Mas ele tem um dos melhores treinadores da série, dessa divisão de acesso aí. Pois é, um time que tá estreando. E vem com o cara lá de baixo. Vai incomodar, porque ele tá lá nas pontas. E sem tradição, sem peso de camisa. É o primeiro ano que disputa é time bom. O treinador que tá lá... O Gramadense hoje é o quinto. O treinador colocado. Que está lá trouxe eles da terceira para o Gramadense tem 12 pontos, cara. Viu? O treinador que está lá trouxe eles. Continua o trabalho dele lá. Muito bom. Eduardo, cara, eu não me lembro o nome dele. Ele trouxe da terceira para a Série B. Já está há 2 anos com o clube. Isso é uma vantagem, viu? E o time já deve estar entrosado. Vem jogando junto há muito tempo. Deles. É bom? E eles andaram contratando mais 2 jogadores. Dentro da competição. Um time que está se ajustando ali dentro da competição. A gente pegou pelo nome, né? Mas sem conhecer o time, né? Sem conhecer o plantel, né? Sem conhecer a qualidade dele. Eu vou enfatizar outra coisa sobre o Inter SM. O Inter SM, contra esses adversários que a gente caracteriza eles mais fortes, ele tem que dar uma consistência melhor em termos de pontuação agora. Ele tem que tirar ponto aí fora.
principalmente nesses dois jogos do primeiro e segundo, que é o Bagé e o Aimoré. Primeiro o Bagé, depois o Aimoré. Ele tem que trazer algum resultado num desses dois jogos. Em resumo... O de casa tem que fazer o serviço. É um jogo difícil também, mas em resumo, ele precisa agora. Em resumo, eu tiro fora o Gaúcho, que não classifica, o Real e mais um que nem entrou. Então ficam Glória, 13... talvez, o Glória, né? Não, o Glória ele já ganhou aí, tá, já melhorou, trocou de treinador. Né? Não é como tu disse, para mim aqui eu estou observando o único time que não apresenta uma característica de crescimento é o Real só. O resto tudo tem condições, cara. O Santa Cruz tem. O Glória... Eu vi 2 vezes jogar e não gostei. Ele não se conecta na frente, sabe? Ele até tem 2 zagueiros muito bons. Tem 2 zagueiros muito bons. Eles contrataram um goleiro agora, que estreou aí contra o Bagé. Falar em goleiro, tu me trouxe uma boa opção de interromper o teu conteúdo aí que tu estava colocando. Ontem, cara, eu vi uma defesa do goleiro do Novo Hamburgo num pênalti batido pelo Passo Fundo. Estava 1-0 para o Novo Hamburgo. E o cara bateu, sabe, defesa consciente do cara. Não, o cara não errou, o cara defendeu. O cara defendeu, exatamente. O cara bateu e ele deu o bote certinho na bola no canto esquerdo, assim, e foi com a mão e fez a defesa. Aí o Novo Hamburgo cresceu, foi lá e fez o 2-0. E foi bom o jogo? Como é que tá o Novo Hamburgo? Foi bom. O Novo Hamburgo é um time assim que ele está colocando muita juventude em campo. Ele tá com o Amaral, sabe quem é o Amaral, né? Sei, bom jogador. O Amaral jogou no nosso Imembuí aqui, no Inter SM aí. O Amaral é um jogador nosso aqui de Santa Maria aqui. E conhecido aí, tradicional aí no futebol gaúcho aí também, jogou no Caxias também, né? Então o Novo Hamburgo tem um bom goleiro e uma boa defesa. E do meio além do Amaral ali, ele tem muita juventude, uns caras rápidos, até fizeram o segundo gol, um gol muito bem trabalhado, cara, muito bem trabalhado o gol, e uma conclusão assim perfeita, foi um golaço do Novo Hamburgo aí, mas é um time que agora até então só estava perdendo. Começou bem, fez 2 vitórias e agora fez a 3ª vitória. E eu te pergunto o seguinte, 3 ele tinha perdido. Eu te pergunto o seguinte, tu viu 2 vezes o Passo Fundo, né? Vi, 2 vezes. O que tu acha do Passo Fundo? O Passo Fundo é um time bem complicado, hein? Em termos de classificação. Briga pela classificação. Briga, é complicado. Ele é um time, não é ruim o time do Passo Fundo. O Santa Cruz está com quantos pontos? O Santa Cruz tem 5 pontos. 5 pontos? 5 pontos. Tá atrasado, né? Tá atrasado. Por isso que eu digo, os atrasos tem retrospectiva. Tem tradição. É o Glória, ele e o Esportivo. Times com 5 pontos. Mas esses são times aí que tem tradição. Que não surpreende se crescerem. Agora, tu pega aí, em termos de surpresa, hoje qual é que tu tem? O Gramadense, que todo mundo praticamente ignorava em termos de tabela. É Carlos Eduardo, o treinador lá. É muito bom, cara. Mas não é o Carlos Eduardo aquele jogava no Grêmio? Não. O cara é muito bom, cara. O cara é bom treinador. Bom, então vamos aguardar essa próxima rodada aí, principalmente esse jogo do Inter SM contra o Bagé. Eu crio uma expectativa que é um jogo fundamental, né? Principalmente a nível do Bagé, bem como o Bagé em casa lá não perdeu ainda. E é difícil de jogar lá na Pedra Moura. O Bagé perdeu para quem? O Bagé, eu já posso te dizer, mas o Bagé vai perder um jogo só. O Bagé só perdeu um jogo. O Bagé só tem uma derrota. Só uma derrota tem o Bagé. É tal coisa, né, cara? É uma derrota só do Bagé. Viu? Mas assim, a respeito do Internacional, eu, por exemplo, eu confio muito no presidente do clube, sabe? Mas o presidente não entra em campo. Mano. Não, mas nesse aspecto. No aspecto que até entra. Porque se faltou aqui, por exemplo, falta um zagueiro, falta um meio, falta um ataque, ele vai buscar. Ele vai buscar, o que é diferente de outras diretorias, porque não tinha o recurso suficiente, né? Embora enxergasse que tinha que trazer, mas não tinha recurso. E o Pedro, ele acha o recurso, ele busca o recurso e ele dá a condição, né, para que a equipe não jogue com nenhum problema dentro do campo.
né? Mas às vezes chega tarde, né? Como foi o caso de outros anos que chegou tarde as contratações e às vezes não dá aquele tempo hábil de tu entrosar dentro da equipe, né? Embora sejam bons jogadores que buscam, mas a verdade é que vai chegar agora um ponto em que todo mundo vai buscar jogador. Pode ter certeza. Eles jogam essa fase como é uma fase que não é mais difícil que o ano passado, mas essa forma de agora, né, ela não é fácil, porque como tu falou, são 14 times aí para buscar 8 vagas. 15 times. 15 times, né? Se bem que eu tiro o gaúcho. Tá bom, então tirou mais 2, então. Então tem 13. Eu tiro 13 o gaúcho. para 8. Uns 13 para 8. 13 para 8. Mas é complicado, né? E o Internacional, eu ia sair do assunto do Inter SM para ir para outro assunto, mas já que tu abordou, eu vou colocar outra situação. Ele depende muito do jogador ali, é o Norbeck, que é o centroavante, é bom centroavante. É bom jogador. Sabe o que eu penso? Tomara que não aconteça, esse jogador venha a se lesionar, tem um problema, entendeu? E pare uns 2, 3 jogos. O Inter vai perder, perde bastante com esse jogador. Ele perde muito, muito, muito. Ele tem muita mobilidade, ele tem uma grande coisa, ele escora bem a bola. Ele não é um centroavante só de botar a bola para dentro do gol, ele cria. Esse é o grande centroavante. Ele é o centroavante, né? Ele dribla, ele sabe driblar, ele sabe cabecear, ele chuta bem. Isso aí os treinadores gostam desse tipo de jogador. Mas é o jogador ideal. Ele é o jogador ideal para jogar uma divisão de acesso. Ele pode sair e recompor junto com o meio, criar espaço. Mas acontece que os gols do Inter não tá tendo isso aí que tu tá falando. Não tá tendo o gol do Vitor Júnior, não tá vendo o gol do Mossoró, não tá vendo do Ponteiro, não tá vendo uma diversificação de gols. Foi nesse fato aí, foi exatamente no que tu falou, que eu achei que o meio do Internacional não funcionou, entendeu? No jogo que eu vi contra o Gramadense. Faltou essa conexão com o 9, que é muito bom jogador, mas que a bola chegava muito direta para ele, né? Tipo, jogava o Grêmio antes do Mano Menezes, e isso aí dificulta, porque o que a gente vê aí nesses zagueiros? É tudo gente grande e baixo o pau. E não tem... mas ele não foge. Eu vi lá, ele deu trabalho para os zagueiros do Gramadense, mas muito só, né? Muito sozinho. Então eu acho que a partir do momento que se conectarem melhor o meio com ele, tem muito para ganhar o Internacional. Agora eu vou deixar um pouco para o souvenir aí, nós vamos dar uma mudada brusca mesmo. Vamos partir para o Campeonato Mundial de Clubes que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com a participação dos brasileiros. É uma mudança. É uma mudança. Só não muda a qualidade, né? Mas vai mudar a qualidade dos times, um pouquinho alheio, né? Mas que beleza a gente assistir uns jogos de futebol bons, né, cara? Uma aula de futebol do PSG, né? E outra, uma aula espetáculo para assistir um jogo do PSG. E uma aula também de formação, de cultura do futebol. De arbitragem também. Tranquila, jogadores tranquilos. Não tem nenhuma draga brasileira. Não tem nenhuma draga. O Palmeiras que tentou, acho que botar em prática lá com as reclamações, aquela toda. Mas não prosperou, né? Mas não sei se vai prosperar, né? Mas, gente, vocês estão satisfeitos com os jogos que vocês estão assistindo? Eu assisti, não muitos, né? Mas assisti o Palmeiras, né? Achei que o Palmeiras foi bem superior ao Porto. Que goleiro do Porto, hein? Bota goleirão, né? Mas o Porto... Serve para jogar na Biomédica? O Porto, pelo que a gente lê... Serve para a Biomédica? O Porto, pelo que a gente lê, é segunda linha do futebol europeu, né? Sim. Eu assisti o Botafogo, né? Achei difícil o jogo para o Botafogo, porque o segundo tempo ele praticamente se defendeu, né? E uma chave difícil, talvez não classifique, né? O Flamengo ontem passeou em campo, né? Passeou. Controlou o jogo, administrou o jogo, foi lá, fez o segundo gol. E eu acho que uma chave, não é difícil a chave do Flamengo.
E Souvenir, esse jogo do Flamengo com Esperance lá da Turquia, né? Não é da Turquia, é da... Tunísia? Da Tunísia. Da Tunísia, é. Que fica no norte da África, da Tunísia. O Flamengo apresentou um futebol que dá uma esperança para nós brasileiros de chegar próximo ao título, talvez ao título mundial? Olha, se depender de mim, da esperança do Flamengo, ele não chega. Não, mas assim, olhando como a eu prática... torço sempre contra o Flamengo, né? Sim, mas no tocante à prática... Mas assim, ó, Botafogo, é um clube que eu tenho simpatia, gostaria que chegasse. O Palmeiras, eu também. O Botafogo vai chegar. Vai chegar mais cedo no Brasil. Né? Não passa. O seu Nelson Renato está assistindo lá. Mas azar dele. Mas não adianta, eu agradeço a camisa que ele me deu, tudo. Mas o Botafogo, pela bolinha que apresentou ali... não. Tomou um banho. O Botafogo não vem bem, ele já não vem no... time de empresário uma hora tá bom. No Campeonato Brasileiro, não é mais o clube do ano passado, né? Mas tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo, se vai conseguir classificar ou não. Mas eu acho muito difícil os clubes brasileiros terem chance em ganhar esse Mundial, né? Difícil. A gente não viu. Eu vi o PSG jogando muita bola, né? Não vimos ainda o Real Madrid, que não estreou, mas vai jogar muita bola também. Souvenir, esse PSG é fantástico que o time joga. Os caras brincam. Vem cá, será que o Inter não quer trocar o Vitinho pelo Vitinha? O Vitinha mas como joga aquele português? São coisas do futebol, né? O PSG, quando tinha as duas estrelas, Neymar e Mbappé, não ganhou nada, né? Não ganhou nada, só ganhou ali o francês, né? Saíram as estrelas e parece que se aglutinou o time, passou a jogar de maneira diferente e passou a ter resultado, ganhou a Champions e esse jogo aí deu aula de futebol. Sempre essas altitudes de salário, assim, os caras ganham mais isso aí é prejudicial ao grupo, né? O cara chia. Tem outros que estão jogando. Claro, aí tem cara jogando. Futebol você joga sozinho. Aí tem cara ganhando 200 mil e jogando mais. E isso dá problema interno, não adianta o cara me dizer, não dá problema. Pô, o cara ganha 900 mil, por exemplo, esse ponta do Grêmio ali, Amoso, ganha... Amazu? Amazu, 900 mil. O Vila Sante... O Amazu, tu quer me dizer que é o nosso Valência? Até pior, Valência é mais jogador. Mas não quer jogar. Mas não dá nem para comparar. Quando não quer jogar, não adianta. Mas não dá para comparar. E o outro, o Amazu está sempre lesionado também. Tá louco. E aí tu vê, o Vila, que é um dos principais jogadores, não ganha isso. O outro que está lá há muito tempo e quando entra dá o coração é o quarto zagueiro do Grêmio. Né? O Kahneman. Kahneman. Quando entra não, acho que ele é o titular hoje. O Kahneman ganhou uns 700 mil. E tem não sei quantos anos de clube, quantos títulos dele. Aí vem um jogador desse que não joga nada, ganha 900 mil. Aí tem que pegar e quem contratou ele pagar. E o Pavão quanto é que ganha? Ganha próximo disso. Mas é outra judiaria. O Pavão. Tá, nós já trocamos o assunto. Você sabia aí o Campeonato Mundial que tu tem acompanhado ali, é um assistente assíduo ali do campeonato. O que tu tá achando? O que os clubes brasileiros podem proporcionar para nós? Tem draga no meio. Viu um massacre, né? Tá cheio de draguinha ali. Tem uma draga lá que tomou 10. Teve um massacre do Bayern de Munique, né? Mas ali é engenheiro, é enfermeiro, é pedreiro, tem de tudo naquele time. Tu vai resumir aos mesmos. Paris, o PSG, que é um baita de um time, né? O Real Madrid, o Bayern, o próprio Bayern, o time que ganhou lá, que joga o Fluminense há 1 hora hoje. O Borussia Borussia. Tá? Os times ingleses também são todos bons. O italiano, a Inter de Milão, né? E aqui do Brasil nós podemos assim dizer assim, só tem um para chegar. O Flamengo.
Eu também acho. Mas o Palmeiras jogou bem. Mas não ganhou, não adianta. Não ganhou, não adianta. Entendeu? O Flamengo, ele além de ter jogadores que decidem. Os caras, esse baixinho, camisa 10, ele foi lá no Uruguai e guardou. Qual é o nome dele? Do Flamengo? Arrascaeta. Foi lá no Uruguai e guardou. Vai no Maracanã, ele guarda. Vai lá nos Estados Unidos, ele guarda. É jogador. Esse é jogador que não tem... Cresce até, né? Um jogo... Mas quanto maior é o jogo, melhor para eles. E aí tu vê uns que desaparecem. Então, eu vejo com tranquilidade o Flamengo passando. E tem uma coisa, o seu técnico. O cara conhece lá fora. Conhece, claro. Ele conhece com quem ele está jogando. Ele conhece com quem está jogando, né? Então, eu, sinceramente, gostaria que todos passassem, né? Mas é difícil. O Flamengo, para mim, é a aposta que eu tenho. Eu tenho uma outra noção, tá, de perspectiva com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um time que ele tem aquela tradição de ganhar título. E ele traz uma bagagem fortíssima. Está no DNA. E principalmente, por que eu penso nisso do Flamengo? É que a maioria dos brasileiros não gosta do Flamengo, mas o mundo inteiro gosta do Flamengo. Entendeu? Sim. O Flamengo tem torcedor em qualquer parte do mundo. E agora contratou aquele volante, né? Mas tá louco o Jorginho. Como que joga aquele cara? Então, eu acho que o Flamengo, além de trazer essa tradição para dentro de campo, ele tem elenco. Se sai um, entra outro. Tu vê onde não jogou De La Cruz? Ele tá certo. O Léo Ortiz, cara, que é um jogador que saiu aqui, é filho do aquele que jogava futsal. Do Ortiz. Olha a tranquilidade que saiu do Inter ontem, cara. Olha a tranquilidade. O Léo Ortiz deu sorte não puxar pela mãe, puxou pelo pai, porque o pai, meu amigo, ele teve no Grêmio na época que eu estava lá. Um excelente caráter. O Ortiz. E jogava muito. E jogava muita bola. Até foi tentado para ele na época jogar no campo, mas não conseguiu. Não fechou. Mas é um caráter, uma pessoa formidável. E o guri puxou por ele. Porque o guri joga demais. Joga muito tranquilo, cara. Mas o guri... E tu não vê ele fazer uma falta. Mas eu me lembro quando ele iniciou no Inter, né? Ele tinha uma deficiência na bola alta, né? Mas, claro... Tava surgindo, o guri novo, corrigiu e hoje é um zagueiro quase que completo, né? Não, e outra coisa, é um jogador que dá tranquilidade pro time. Tu viu como é que ele trata a bola? Ele joga fácil, né? Ele chama de tua bola, ele pega, joga lá, e toca lá, e não erra um passe. E é uma os batimentos dele ficam a 50, 60, sabe? Porque é um cara tranquilo. Ele joga porque sabe jogar e tem muita técnica. Eu penso que um time de futebol tem que começar primeiro por um bom goleiro. E aquele goleiro do Flamengo ali, ele brinca de jogar com os pés. Ele brinca de saída de bola. É um goleiro espetacular. É verdade. E não é um cara espalhafatoso, né? Não. É um cara assim, ó, sem defesas extraordinárias, mas passa uma segurança. Colocação. Um cara regular, um goleiro regular. Vocês não me venham os dois quando tá Flamengo e Inter. O Inter tem chance. O Inter tem chance. Vocês agora mesmo transmitiram ao vivo, mas quem é que não reconhece que isso o aí? Flamengo é favorito e vai eliminar o Internacional. Não, pode ser favorito, agora vai eliminar. Agora vai começar a falar já não concordo. O jogo é jogado, são 180 minutos. São 180 minutos. Tu quer um cafezinho, eu te sirvo. Sério. Deixa eu continuar falando do Flamengo lá, disputando o campeonato. São 180 minutos, não é jogo jogado. E outra, eu vou torcer pro Flamengo, eu sei que o Flamengo sempre, mas vou torcer para ele até o final para se desgastar o máximo, para chegar um bagaço aqui e com metade do time lesionado para entrar com o time misto aqui contra nós. Esse cafezinho aqui, porque botou açúcar? Não, açúcar não. Eu quero adoçante.
Então me dá Tá, eu tomo sem adoçante, é com açúcar. Vocês briguem pelo café e ele toma, você perturbou, ele toma sem adoçante. Faz uma ameaça aí também que vai me desclassificar. Viu? Então eu vejo esse Flamengo aí, um time além do Brasil, da nossa América aqui, em condições de enfrentar esses grandes aí que a gente já mencionou. E eu acho, prevendo assim, uma condição favorável para o Flamengo. Porque o Flamengo, quando ele se trata de um jogo, parece que é um jogo pesado, um jogo forte. Então, o Flamengo, ele se supera em campo, cara. Ele joga um jogo, parece tão natural, que ele está jogando uma partida comum. Mas aí... Se tu observaste ontem, ele jogou natural, cara. Mas natural, aí... e o outro time não jogou. Mas nós temos que considerar... A maioria dos jogadores deles ainda, né? Vem de lá. A maioria dos jogadores deles vem da Europa. Né? Grande parte do time dele vem da Europa. Por exemplo... Não, nós temos jogadores aí que são sim, são nossos aqui. Mas aí tu vê, por exemplo, a Arrascaeta joga como se estivesse treinando. Mas não jogou na Europa. Sim, não, mas eu estou te falando em termos de tranquilidade. Sim, mas isso aí que eu estou falando. O Jorginho, o Arrascaeta, o Ortiz, o Gerson, que joga muito. Hã? O Gerson muito. Gerson, o que fez o segundo gol. O Pedro é outro jogador que joga tranquilo lá no ataque. O que fez o segundo gol. O Canhotinho. O Canhotinho, aquele meio esquerdo, que ele joga muito. Joga muita bola. Pois é isso aí que eu estou dizendo para vocês, a gente tem que colocar uma coisa positiva. Eu já no Palmeiras não vi um time assim para demonstrar que ele vai ter condições de chegar, o Palmeiras. Principalmente a gente vê isso aí, no primeiro jogo. No primeiro jogo ele é fundamental. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Boca e o Porto. O Boca, com jogadores conhecidíssimos, nossa, ali, né, jogando. O Boca faz 2-0 no Benfica. 2-0. Aí o Benfica, o Di Maria fez um gol de pênalti, né? E depois o outro argentino fez um gol. E eu ganhei ontem, olhando o jogo. O Benfica estava com 10. Eu ganhei ontem 2 cervejas, né? Nós estávamos na canastra, né? Lá no Progresso. E eu disse o seguinte: o Di Maria vai bater e o Marquezinho não sai no canto da bola. Se ele não precisa pegar. Eu disse para os caras, não precisa pegar. Se ele sair no canto da bola, eu pago 2 cervejas. Aí um apostou, tá, joga. O Marquezinho largou para um lado e a bola foi por... Isso já é conhecido. Né? O Marquezinho saiu no diário e a bola saiu na 0 hora. Não sai numa, ele larga antes. Agora a gente tem que enaltecer, cara, é o comportamento daquela torcida do Boca. Os caras vão para lá e tomam conta do auditório. Eles tomam conta. O Palmeiras foi bem representado também, né? Foi também. Teve um bom contingente de torcedor, né? E outro, Fanti, o zagueiro do Boca, ontem agride um cara, desnecessariamente, o cara fora de campo, para sair expulso também, cara. Olha... Pelo amor de Deus, cara. Mas é comportamento argentino, né? Mas olha o nível numa competição, cara, que perder a cabeça ali, cara. É deles, né? Isso aí é uma repercussão altamente negativa. O mundo inteiro olhando, né? Todo mundo olhando. No Campeonato Mundial, tu faz uma agressão daquelas ali, cara. Será que não tem? É deles. Estavam catimbando o jogo, relevando o jogo, fazendo tudo que a proposta. Eu quero ver o Flamengo é frio. Eu quero ver a estreia do River. Porque o River estreia hoje. Porque os times portugueses, eles não estão no mesmo nível da Europa. São times inferiores, né? Então não serve de brasileiro padrão. Não serve para pior. Exatamente, não serve de padrão. Né? Hoje o River enfrenta o Urawa Reds. Deve ser um turco lá. Um mexicano. Uma draga. Como é que é o nome? Marrocos, Urawa Reds. Uma draga. Esse é o time dos lavadores da Lava Leve. Jogo pra mim hoje é 1h da tarde. Fluminense e o Borussia? Vamos dar uma secadinha no Renato hoje. Tu vai torcer contra o Fluminense? Sabe que eu não tenho essa inclinação aí. Eu vou dar uma secada no Renato. Eu vou pelo Mas olha de onde ele veio. Olha de onde ele veio. Santana do Livramento. Santana do Livramento, ali do lado do ali. Daí não tem o que fazer, né? E ele sabe
que o Fluminense, que o Renato é pai dele, né? E que vai pegar ele na Copa do Brasil. Eu tô te estranhando, porque eu passei o ano inteiro, o semestre inteiro, defendendo o Renato e tu malhando o Renato, agora tu é Renatete. Tu queria que ele ficasse. Passei o semestre inteiro defendendo o Renato. Já que ele vai secar o Renato. Agora tá defendendo o Renato. Vou fazer uma colocação para ti. Esse jogo Fluminense e Borussia Dortmund hoje, qual é a tua expectativa para esse jogo? Eu acho que o Borussia ganha, sem secada, sem nada. Eu acho sem que naturalmente ganha. Nada, sem torcer. O Borussia é um bom time tem uma torcida extraordinária na Alemanha, né? Tem. E é um bom time, não é o top da Alemanha, mas é da linha de cima, um bom né? time. É da régua boa. Acho que ganha do Fluminense. 3-1 pro Fluminense. Embora o Renato tenha melhorado o Fluminense. 3-1 pros alemão. Eu acho que ganha fácil também. Eu achei que tu ia falar uma coisa que eu estava na expectativa. Tu estava querendo lembrar? Não. Sabe uma cama de gato aí? Negativo, é outra coisa. Pensa bem, reflete. Do Renê? Não, eu estou falando do Valência. Naquele jogo contra o Inter com o Fluminense, aqui nós poderíamos estar lá, representando o Rio Grande do Sul. Sim, não estamos lá por dois caras, né? Pois é, o Renê com a entregada, mas o Renê diz assim, ó, eu não vou estar de um lado, mas vou estar do outro. O Renê vai estar jogando. E o Valência que perder aquele jogo. Mas eu acho pior tu entregar do que tu perder. Perder faz parte do jogo. Sim. Agora, sim. A entregada é descuido, é displicência. E o Renê nos entregou, nos enfoneirou contra o... E aí, Sabino, e esse jogo agora, 1h para te chegar em casa almoçar? Cara lá, não tem como ganhar deles. Não tem? Não tem. Acho que não tem também. Não tem. Embora eu vi muito a entrevista do Renato, ele acha um jogo difícil, mas todo mundo conhece ele, todo mundo me conhece, eu vou para cima deles. Eu vou jogar lá em cima contra eles, porque o que eu quero defender, vou defender, reconheço o potencial deles, mas eu não vou me encolher atrás. Eu vou jogar. Tem que pensar assim mesmo. Você não se apequena. Mas o time dele é... Eu acho cara, eles tomam uma roda que eles nem sabem da onde vai entrar os gols lá. E qual é a outra chave? Qual é a chave dele aí? Tem que dar uma olhada aqui, sabe? Mas nosso programa já está terminando, tá? Deixa eu dar um pitacozinho sobre esse jogo do Fluminense e o Borussia. Eu acho que a gente, ontem com a vitória do Flamengo e a não derrota dos brasileiros, na primeira rodada, nenhum perdeu. O Botafogo ganhou, o Palmeiras empatou e o Flamengo ganhou. Eu acho que o Fluminense, para esse jogo aqui, ele vai causar uma certa resistência para o Borussia. Porque o time do Fluminense não é um time assim para ti realmente chegar e já colocar uma situação favorável para o Borussia. Ele é um time bom, o Fluminense. O Renato é bom. Mas o estilo de jogo do Fluminense é um jogo tocado. O estilo europeu, os times europeus, eles... marcam em cima, eles marcam em cima e aí eles vão acabar com a saída de jogo deles. Mas um time que está acostumado a tocar a bola, um time bem preparado, ele não vai se assustar da marcação, ele vai ter que sair, senão ele vai perder. Aí eu concordo contigo, sabe? Aí fica o jogo mais fácil para o Borussia. Porque eles não vão deixar o Fluminense jogar. Eu acho que os times brasileiros que estão lá representando o Brasil nesse Mundial, talvez não tenha elenco, não tenha qualidade para competir com os times europeus, tipo Real Madrid, tipo PSG e próprio Bayern de Munique, mas também não são times desprezíveis assim para chegar lá e fazer fiasco. Eu acho que poderão perder os jogos, mas vão perder jogando bola. Sim, vão perder em consequência do futebol, né? Mas são times que vão competir, com certeza. Exatamente. Tá bom, obrigado pessoal pela participação de mais um Debate Bola aqui pela TV Santa Maria. Esperamos na sexta-feira estarmos de volta aí, firmes e fortes aí, e vamos torcer aí pelos nossos brasileiros nesse campeonato mundial, primeiro campeonato mundial aí de Parabéns clubes. à FIFA, né? Mas que inovação trouxe para o futebol. Abraço a todos. Obrigado. Feito. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica.
Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Meritacógrafos. Gordinho Borrachas.